Oi, boa noite. Boa noite, Tami. Ah, que delícia. Oi, oi, oi. Oi, Gê. Começa a distribuir essa live aí, pessoal, pros amigos, pra todo mundo assistir. Porque hoje quem vai falar é uma lindeza, que é a Marina Sena, que já tá aqui, né, Má? Tô vendo você. Consegue pedir aí para participar comigo? Oi, Jane, quanto tempo? A gente quase não trabalha juntas o dia inteiro, né? Boa noite! Ai, Marina entrando. O assunto hoje é muito lindo, né? Que é a cura pelo yoga, se existe essa possibilidade, né? Aí, Marina! Chegou. Oiê! Oi, linda! A Marina que já nasceu com um bindi na testa, não sei se vocês percebem. Tenho certeza que todo mundo vai falar: ai, olha ela, usando da cultura indiana, da tradição védica. Marina já nasceu com o bindi colocadinho ali no pontinho entre as sobrancelhas, Ajna Chakra, né? Olha que coisa fofa. Para quem não conhece, a Má é professora de yoga e quiropraxista. Eu acho que você mesmo pode falar de você, né? Não vai falar todo o seu currículo, senão a gente perde aí uma hora só falando sobre o que você já estudou. Ai, Juju, que bom estar aqui com você. Linda. Ah, então, boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Olha só, várias pessoas queridas aqui. Ai, que gostoso. Sabia que essa é a minha primeira live de Instagram? Eu tô meio Sério? assim, tipo. Sabia que você consegue, ó, falando só bobagem no começo, você sabia que você consegue colocar filtrinho pra ficar bonita assim, ó? Tá vendo? Parece que eu tô maquiada, né? Tudo mentira. Nossa, Tudo filtro. tudo filtro. Eu não vou nem tentar pôr para eu não bagunçar aqui, assim, sabe? Se não cai a live. É, exato. Deixa assim, deixa que tá Acontece. funcionando. Acontece. Boa noite, gente. Funcionando. Bom, Vamos lá, Márcia, você estava falando. sim. Então, um pouquinho da minha trajetória, né, Juju? Eu comecei a praticar yoga na adolescência. Então, com uma professora muito querida, de prática, a professora Simone De Vecchio. E que é uma pessoa com quem eu ainda tenho contato, né? Então, essas coisas do mundo digital nos ajudam nisso, né? E ela, quem me levou até essa prática foi minha mamãe, querida. Mamãe, te amo. E a minha mãe estava fazendo um curso, na Humani e fez uma aula com você, Juju. E ela me levou, então, para conhecer a sua aula como professora de formação. Você tá E mentindo, eu não tinha aí. nem nascido nessa época. Eu que você era adolescente, eu também era. Aham. Então, eu fiz a minha formação como professora de yoga com a Juju. E aí o yoga foi acontecendo, né? Então a Juju foi sempre uma grande inspiração, uma grande incentivadora. E eu fui me dedicando à prática, entrei para a graduação em quiropraxia durante esse percurso com yoga, né? Durante a formação. Então eu sou bacharel em quiropraxia. Fiz uma especialização em psicomotricidade, porque eu comecei a me instigar exatamente por essa proposta de levar o yoga para diferentes públicos, para diferentes contextos. Então, a psicomotricidade é uma ferramenta muito importante para isso, então fiz essa especialização. E mais recentemente eu concluí meu mestrado estudando a relação da saúde com a espiritualidade. Então, de uma forma resumida, é isso. Gente, coisa linda, né? Olha as bênçãos de Ishvara na vida da pessoa, né? Então você vê, às vezes a mãe levou numa aula de yoga
né? E naquela aula de yoga direcionou toda a trajetória de carreira da filha, sem nem imaginar que seria isso, né? Coisa linda, né? Sim, sim, é Muitas verdade. vezes. Muito É lindo. verdade. Minha linda, então, primeira pergunta que eu tenho para você. Como você já fez já um mestrado sobre o tema, existe uma relação entre a saúde e a espiritualidade? Sim, existe. Ai, que linda! Existe. Eu Existe. acho que a primeira coisa que a gente tem que descortinar, Juju, é o entendimento sobre o que é saúde. Então, a gente ainda tem um pensamento que ele é um pensamento formatado de muitos anos ouvindo um conceito de que saúde é não ter doenças, né? A ausência de doenças é saúde. Só que esse conceito, ele é um conceito muito simplista. Os estudos em saúde, e aí vem, né, toda uma equipe multidisciplinar de diferentes especialidades, né, médicos, inclusive, a Organização Mundial da Saúde trouxe uma definição de perspectiva de que saúde, ela é um bem-estar completo dos aspectos físicos, mentais, emocionais, né, sociais, e existe aí uma tramitação com assembleias que já aconteceram que já levantaram o assunto do bem-estar espiritual também como um componente de saúde. E por que que isso é importante a gente lembrar? É porque a gente está ampliando o olhar para o ser humano, para a pessoa. Então, não é mais apenas o seu corpo físico e você ter ali, né, um exame de imagem que te leve a uma hérnia de disco, uma lesão de coluna, não, então isso é doença, não tenho saúde. Não, muito pelo contrário, você pode ter uma lesão, essa patinha. É isso, vai ter que ser live com ela aqui pedindo um chamego. Delícia. Então, você pode ter uma lesão na sua coluna, mas você pode ter saúde, porque você pode ter um bem-estar físico, independente de uma hernia de disco, você pode ter um bem-estar mental, social. E a questão da espiritualidade, ela vem com esse olhar daquilo que traz sentido e significado para a vida das pessoas, tá? Ai, que linda. Então, a gente pode encontrar esse sentido que nos leve a uma conexão maior com a gente mesmo, né, com as outras pessoas e com aspectos que são imateriais também, né? Que a gente não consegue dar nome. Ou até mesmo elementos que nos transportam. Então, quando a gente se conecta com a natureza, o mar, né, Juju? Pensar Uhum. numa praia, no mar, o quanto que isso nos leva a um estado de conexão e bem-estar, que é o que a gente fala de espiritualidade, essa conexão que transcende, que não é o mar pelo mar. É algo que te preenche, que você não consegue dar nome, mas aquilo muda a forma como você está se sentindo, e isso vai interferir na sua saúde como um todo. Hum. Que lindo. Você falando isso, vai vindo vários ensinos de uma vida de yoga, né? Por exemplo, você falando dessa sensação de completude, né? Eu estou em contato com o mar e de repente eu sinto algo que eu não sei explicar, eu só me sinto inteiro, né? Muito bonito. E então, a partir desse ponto de vista, a saúde se faz em muitos aspectos da vida do ser humano, né? O professor Pedro Kupfer, ele falava uma coisa muito bonita, que ele dizia assim, que yoga ajuda você a viver bem com o corpo que você tem, não é? Então você pode ter lesão e tudo bem, você pode estar super bem com aquela lesão e viver a vida inteira com aquilo, Uhum. sem que aquilo te afete, né? De certa Uhum. forma, de forma drástica, né? Sim, sim. E essa visão, então, o tema da live hoje é cura e yoga. Existe uma possibilidade de cura através do yoga? Bem, então, o que que a gente está falando de cura, né, Juju? Porque como você trouxe essa fala do Pedro, que, né, para nós é um professor, é uma inspiração, né, Pedro Kupfer. Eu trago uma outra frase do Iyengar.
que ele diz que o yoga nos ajuda a curar aquilo que pode ser curado e a aceitar aquilo que não pode ser transformado, né? Aquilo que não pode ser mudado. Então, Uhum. eu preciso entender que existem aspectos que eu posso transformar em mim, e isso vai mudar o meu corpo, mas existem outras que não necessariamente, né? Então, uma hérnia de disco, ela vai continuar ali. Mas a relação que eu tenho com a minha dor lombar, por exemplo, pode ser completamente outra. Eu acabei de sair de uma aula agora, de uma prática, para uma aluna muito linda, que também é Marina, e, e ela teve uma lesão no cóccix. E, enfim, um caso com várias questões, né, ali, e a gente vem cuidando com a prática. E na primeira percepção, no início da prática, ela falou assim: Nossa, minha lombar tá doendo bastante, tá incomodando. E aí nós fizemos a prática, pensando em trazer uma alteração, veja só, Juju, uma alteração do tônus muscular. Então, aquela musculatura que está no dia a dia sofrendo diferentes estresses, né, mecânicos, emocionais, várias tensões. Quando a gente faz uma proposta de mudar a forma que respiramos, que organizamos o corpo e que percebemos o nosso corpo, então veja, o movimento da disciplina da atenção é um elemento importante. Então mudamos esses aspectos e ao término, quando ela se deitou para o Shavasana, que é essa postura para o relaxamento, ela falou: Nossa, Má, minha lombar passou, assim, diminuiu muito. Então, eu não pus a minha mão na lombar dela, né? Apesar de ser quiropraxista, mas a relação com aquele corpo e com as sensações que estavam ali presentes se alteraram. Se nós vejamos, né, um contexto, se a gente tivesse começado pelo Shavasana, fazendo um relaxamento deitado, e ela com esse desconforto na lombar, será que ela ia conseguir relaxar? Será que ela ia conseguir se aprofundar nas camadas necessárias para a reverberação do campo mais sutil do yoga, que vai além do corpo físico? Então, a gente cuidar do aspecto do corpo físico para conseguir alcançar estados mais profundos, né, da nossa mente, da nossa respiração, é fundamental. Então, como professor de yoga, a gente tem que saber mobilizar isso. Ai, que fala mais gostosa que você tem. Tem uma moça falando boa noite. Você quer fazer alguma pergunta, N. Gomes Saudi? Sabe quem é essa N Gomes Saúde? Quem? Mamãe! Minha Quem? mamãe, a Sua mãe, culpada! ai, que linda! A responsável por isso. Sim, a responsável está Aí, aqui. que linda! Oi, mamãe da Mar. Sim, olha, eu vi passando aqui, Hum, Leiloca, maravilhosa, Leiloca. entrando, Oi, Leiloca. Eu vi várias pessoas queridas aqui, que foram suas alunas. várias pessoas queridas. É. A minha tia Cal, maravilhosa também, sereia, igual você, Juju, amo o mar. Não- Ah, tem o Plínio aqui também, que é o aluno lindo da formação agora. Ah, que demais. Olha, Má, você falando isso, hoje eu dei uma aula para uma pessoa muito querida que está numa pós-cirúrgico, que eu falo, é o momento mais assim dramático do corpo, né? Que para a Jane falou, tô aqui, tipo, eu também sou querida. Você mais ou menos. Beijo, Didi. Ela passou por um trauma muito sério, né? De cirurgia e tudo mais. E aí, hoje, o trabalho que eu tentei dar para ela foi um trabalho todo nisso. Vamos falar com o seu corpo e enfiar para esse corpo uma nova informação para ir bloqueando essa informação do trauma.
A prática foi inteira de movimentos muito sutis em respiração. E quando terminou, ela estava, uau, com essa mesma, porque claro, na mente dela tem ainda aquilo de eu quero voltar a praticar, eu quero voltar ao que eu era antes, eu quero voltar uma ansiedade, uma expectativa, uma urgência, uma vontade de fazer movimento, né? Então nós vemos que o processo de cura que ela está passando, né? Que é o processo de cicatrização, de tudo aquilo, requer dela uma paciência muito grande, né? Que Uhum. essa atitude de yoga traz, né? Precisa ter paciência para lidar com os processos que você está vivendo na sua vida e os processos que são dolorosos, né? E ainda teve até um momento que eu falei assim: muda essa informação de dor para que você não tenha dor. Aí você assim, isso não é muito possível, mas enquanto você tiver corpo, né? Você sempre vai ter alguma coisa, porque é da natureza do corpo, né? É passar por alguns sofrimentos, né? Um resfriado, uma dor de estômago, uma dor de barriga, alguma coisinha que você come, uma afta que dá na boca. São tantas Uhum. coisas, né? Uma Sim, espinha que dá no queixo, que dói. Espinha que dá dentro do sim. nariz. Você pensa, uma coisa boba. Mas não, enche o saco, né? Dói, incomoda. Uhum. Então, às vezes a gente tem essa ideia, né? De que a saúde é eu não tenho nada. Eu não tenho nada e eu não sinto nada. E isso é até perigoso, eu acho. Porque eu conheço pessoas que dizem assim, eu não sinto dor nenhuma. Não sinto nada, professora. Começa a fazer yoga, você fala, meu Deus. Aí começa assim, ai, dói aqui, dói. Aí começa assim, a prática me deixa com dor, não é? Começa a Sim. se tornar atento ao corpo e aí começa a perceber que tem dor sim naquele corpo. Não é um corpo que está livre, né? De sofrimento. Uhum. Não é má. Sim. É isso. Exatamente isso. Tem um estudo muito bacana, estava te ouvindo, estava me lembrando dele, que, se eu não me engano, ele foi realizado nos Estados Unidos, tá? Com meditadores, com dois grupos, né? Normalmente, quando a gente pensa em procurar uma evidência sobre um efeito físico, né? A gente precisa ter pelo menos um grupo que foi exposto a uma técnica, né? A um medicamento, né? Exposto a algo, e o outro grupo que não foi, né? Ou foi exposto a algo diferente, para a gente poder observar, né, o efeito dessa técnica. E o trabalho foi feito com meditadores, né, com pessoas que meditam, e elas tinham elas foram expostas a um estímulo de dor, tá? E esse estímulo de dor, se eu não me engano, foi na região da mão, acho que com água gelada, água fria, e quanto mais fria a água, né, a gente sabe que o frio também é um estímulo de dor, né, ativa os nossos receptores de dor, os nossos nociceptores. E o que eles observaram enquanto esses meditadores estavam sofrendo esse input de dor, eles estavam fazendo uma observação das áreas cerebrais que eram ativadas. E, em comparação, um outro grupo de não meditadores foi exposto exatamente a mesma estímulo doloroso e também foi feita a mesma observação, né, do funcionamento do sistema nervoso central ali. E o que eles observaram foi: aqueles que meditavam, as áreas do cérebro que se acendiam eram a área do cérebro responsável pela mão e pronto. Então, assim, a dor está na mão. Ok, eu estou sentindo a minha mão. Para os não meditadores, diversas áreas cerebrais foram acesas porque a dor estava na mão, mas isso está muito ruim. E aí começa o devaneio e o julgamento. Então, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Que coisa ruim, né? Você começa a sofrer. Então, o mesmo estímulo em pessoas que possuem uma resposta diferente àquilo que é percebido. Isso é uma postura interna. E essa meditação é uma postura que a gente faz com o yoga. O yoga
Tem a parte da meditação sentado, mas os asanas, a respiração é uma meditação em movimento. Então a gente está mudando a nossa fisiologia cerebral e a forma como sim a gente vai lidar com esses estímulos. Não que a dor não vai existir, né? Vai sim, e aí a gente pode sofrer, né? Mas por vezes a resposta é mais rápida. Você fala, ok, né? Ok, tá doendo, é isso, vou respirar aqui. Uhum. Que E linda. Nossa, que pesquisa linda, Mar. é Que linda, linda, é né? linda. Depois você me manda a referência de onde é, porque quando eu for Claro. citar em alguma aula, eu vou saber dizer de onde veio. Sim, sim, Porque com eu faço uma certeza. confusão absoluta com tudo que eu leio, tudo que eu vejo em documentário. Aí às vezes eu falo assim, gente, eu vi, mas eu não sei onde. Sobre tal coisa. E é incrível Sim. que isso que você falou me lembrou, tá vendo, de alguém, alguém que me disse que existe uma diferença entre dor e sofrimento. E dizendo que a dor é assim, ah, você tomou um chute na canela, dói a canela. Qual é a diferença do sofrimento? Isso é dor. A diferença do sofrimento é que você fica, por que que a pessoa me chutou? Por que eu? Por que não outra canela? Caramba, e agora? Será que eu vou poder andar? Será que vai ficar roxo? Eu queria usar saia, não vou poder usar saia. E isso é o sofrimento, é a perpetuação da dor. E é uma Sim. realidade, né? Porque é uma coisa que às vezes na prática de yoga a gente tem que ressaltar para o aluno, né? Isso Uhum. que você está vivendo nesse asana é uma experiência, né? É uma experiência que às vezes ela é dolorosa, mas que vai te trazer um resultado, um mérito maravilhoso, que é fortalecimento, tudo isso. E é um momento, né? Se você guardar na sua memória que, ai, que horror essa sensação, você vai criar um vassana, né? Que é um movimento mental. Esse movimento mental vai chegar uma hora que você fala, eu não vou mais fazer yoga. Ah, não, eu não gosto de asana. E as pessoas falam isso, não sei se você já percebeu, que tem gente que vem porque entende o benefício do yoga. Mas aí vira e fala assim: ah, então, mas sabe que eu não tenho uma experiência boa com asana, porque dói minha coluna, não sabe explicar, né? Dói minha coluna, sabe? Assim, me Uhum. faz mal a prática de asana. E aí, né, como professor, a gente tem que ter todo aquele jeitinho, né? Para dizer, não, a gente vai testar de um outro jeito, de uma nova forma. Então você vai ver, usa bolster, usa blocos, usa almofada, não é? Uhum. E a Sim. pessoa vem com esse, ou seja, perpetuando um sofrimento de uma história que viveu lá atrás, em alguma prática, e guardou Uhum. aquilo, né? Como Uhum. algo Sim. negativo. Sim. E existe mesmo, né, Juju? Eu acho que existem muitas práticas que machucam. Eu já fiz prática que me machucou, que foi, né? Então, assim, existem duas faces dessa moeda. Eu acho que existe a face do autoconhecimento do aluno, até onde eu posso ir, e existe a face do professor, aquele que está conduzindo. Então, eu preciso conhecer estes corpos minimamente, se a gente for reduzir a corpos aqui, né? Porque eu preciso conhecer esses seres, né? Como estão essas mentes, como que essas respirações estão acontecendo, para que eu conduza uma prática segura para esses corpos, não é? Então, É. quando não existe essa percepção do professor, e aí vem, né, esse lugar do professor que se lança de estar com uma proposta de aula, mas a aula ela acontece no encontro. Eu preciso saber quem está ali comigo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ela começou a praticar yoga e ela fala, eu não consigo entender. A professora ensina, ela dá a respiração, já faz um mês eu não entendo que respiração é essa. E ela faz a respiração errada, ela me mostrou, ela faz, pela descrição, ela tá fazendo uma coisa errada. É tipo, uma técnica que não é adequada. Eu imagino que não seja isso que a professora queira, mas o professor não consegue olhar para essa necessidade do aluno. Poxa, eu preciso parar, eu preciso voltar numa explicação e
dar outros suportes. E aí vem isso que você estava falando, né, Juju? Então eu preciso dar o meu suporte da didática, da explicação, e eu preciso dar o meu suporte físico. Olha, vai usar, usa o bloquinho, sabe? Vamos fazer dessa forma? Vamos usar o apoio da parede para fazer essa postura? E o professor precisa ter esse leque de conteúdos, de técnicas, de vivências, para conseguir olhar para o aluno e perceber, poxa, eu acho que é isso aqui que ele precisa, sabe? E tá com essa estar presente, estado de presença e flexibilidade, né? A gente tem que fazer a aula junto com o aluno no sentido de estamos nessa prática juntos. Uhum. É, eu sempre falo, né? Tem que ter um olhar que é um olhar de compaixão para você entender o lugar do outro, né? E tá ali com o olhar atento o tempo todo, né? Quando eu ensino os novos professores, eu sempre falo isso. A técnica é muito pouco. A técnica é nada dentro do yoga, né? O que é de verdade é esse teu olhar para entender a necessidade da pessoa naquele momento. Tem Uhum. uma pessoa que disse aqui, oceânicas Om. Ah, que Existe, linda! é linda, né? Existe um mito da espiritualidade de que o bom praticante não tem nada. Importante essa conversa das yoginis sereias. Para desmistificar a perfeição. Olha, oceânicas, vou te falar. Eu tomei uma rasteira da vida, porque você sabe que aos 20 e poucos anos eu achava realmente que o yoga ia me fazer viver para sempre num corpo perfeito e saudável, né? E aí eu tomei uma puxada de tapete, foi um grande presente, né? Porque do nada eu estava com tumores aparecendo pelo meu corpo. E assim, eu na família não tinha nenhum caso na família, e de repente eu vi que o meu corpo estava adoecendo de uma forma estranha. Então, realmente, tirar essa ideia de que eu sou yogi e eu nunca vou ficar doente é importante. Apagar esse mito aí. Porque se você tem um corpo, ele está suscetível a vírus, né? Nós vimos professores morrendo de Covid, né? A Sim, gente viu pessoas, professores se negando a se vacinar, tomar né? Não se vacina. vacinar, como se, tipo, não, eu sou imortal, sei lá o que quer que seja que a pessoa pense. Então, isso tudo é muito complicado, né? Agora, uma coisa maravilhosa, que eu falo que é sempre uma benção, é que eu passei por toda essa turbulência, que foi até pequena, foi só uns 2, 3 anos aí mais difíceis. Passei por toda essa turbulência depois de ter aprendido muito sobre yoga. Então, passar pelo problema era muito assim, eu olhava para aquilo e falava, é só um pedacinho que tá ruim. Vamos resolver esse pedacinho. Eu não olhava como um problema geral, meu corpo inteiro tá se voltando contra mim, contra. Não, nada. É só uma bobeirinha. Então, eu acho que é essa chavinha que a Má tá falando aí. Tem uma chavinha que a gente muda de atitude interna. E tudo isso que a Má está dizendo aqui, não sei se vocês sabem, nós vamos iniciar juntas. Com a Jane também, para ela não morrer de ciúme, né? Eu, Marina Sena e Jeane Hoffman, nós vamos iniciar uma formação para professores. É uma imersão em yoga terapia. E essa imersão em yoga terapia vai começar agora dia 3 de setembro. A gente estava até com uma super promo aí, para quem fizesse a inscrição até o dia 20, mas a gente vai prorrogar a promo até o dia 30, tá, galera? Porque teve gente falando, eu perdi, então perdeu, volta e entra, tá? Entra porque o que a gente mais gosta de fazer é ensinar mesmo, vai ser um prazer estar lá na sala de aula, né? E essa imersão são 4 meses presenciais, você vai estar com a gente esses 4 meses e são 2 meses de bônus online. Delícia. Má, Sim. você ia falar alguma coisa, né? Eu acho sobre o que a Oceânicas falou. Eu comecei a falar e. Eu estava aqui lembrando da própria origem do Hatha Yoga, né? Então, quando a gente
olha para o movimento tântrico, a busca pelo corpo diamantino, né? O corpo de diamante. Que é isso? Então, eu tenho que passar o meu corpo pelo fogo de tapa, da disciplina, né? Para que esse corpo, então, se torne esse corpo de diamante. E a gente pode olhar para contextos, né, de onde surgiu, né, esse movimento do Hatha Yoga, pensar o quanto que havia sim essa disciplina de você ficar a sua vida dedicada a uma prática de yoga, né, e da hora do Brahma Muhurta das 4 da manhã até a hora que você vai deitar o seu corpo, mas vai deitar e vai fazer yoga nidra, não é? E continua com esse processo 100% do tempo. Só que o que acontece, né? O yoga, ele é quase um ente, né? É uma coisa viva que, graças a essa vivacidade do yoga, a gente pode ver que ele se adapta aos diferentes épocas, aos diferentes sujeitos, às diferentes sociedades. Então, no nosso contexto da contemporaneidade, o que a gente pode olhar é que não, a gente não vai ficar, né? Dificilmente você vai ter, né, 8 horas por dia para fazer a sua prática, né? Poxa, se você tiver 24 minutos, que 24 minutos é 1/60 avos do dia, né? 1/24 avos, né? Uma parte zica, uma fração zica do seu dia, 24 minutos. Um dia de 24 horas. Se você puder fazer isso todos os dias um pouquinho, o quanto que isso já não é potente? E sim, o restante das horas a gente vai estar lidando com todas as demandas de uma vida moderna. Mas é aos poucos. É a gente poder cultivar a nossa intenção muito mais do que o corpo físico, mas sim que a gente possa conquistar essa integração, né, da mente, dos nossos pensamentos com o nosso corpo físico, que vai sim estar encaixado, vai ter uma mudança quando eu pratico um asana, né? A gente vai trabalhar com essa questão do equilíbrio tônico, do equilíbrio da relação com as fáscias, mas não só, né? Que a gente possa trabalhar aquilo que nós somos, a nossa consciência. Porque esse é o grande objetivo do yoga, não é mesmo? Eu penso em grandes sábios como Ramana Maharishi, que desencarnaram, passaram por esse plano, grandes gurus, grandes sábios, e no caso de Ramana, ele tinha um tumor, ele tinha um câncer no pulmão, na garganta, não lembro bem, Garganta. na garganta. E aí você vai questionar o conhecimento de Ramana, as experiências de quem esteve ao lado dele, porque a saúde do corpo não acompanhava as questões da consciência. Então, eu acho que a gente tem que ir mais fundo, e muito mais fundo, quando a gente pensa nessa perfeição, né? Porque é isso também, né? Perfeição é coisa de Platão, Grécia, não tem nada a ver com yoga. Tem nada a ver com yoga, é. Ah, é, não tem nada de busca de perfeição no yoga, isso não existe realmente. É, tem alguém que diz que eu fui aluno e desisti, não consegui aprender e sair. Faz uns 20 anos. Não conseguia aprender? Não, não existe isso. Todo mundo pode aprender qualquer coisa. Mas o que que acontece muitas vezes? Para o aprendizado tem que ter uma identificação com o professor, uma identificação com a fala do professor, né? A gente tem que ter um ouvido que assim parece que o ouvido foi feito para falar para ouvir aquela pessoa, né? Então você tem que ir ouvindo vários. E aí nessa escuta, em algum momento você vai falar, isso daqui faz sentido para mim. Às vezes a fala é até muito próxima, mas do jeito que um fala não bate. Parece que você não consegue compreender. Então, não desiste do yoga, troca de professor, vai trocando de professor. Uhum. Tem muitos Sim. professores bons, capacitados, Eu gosto estudiosos. muito do exemplo, Juju, do médico. Quando a gente vai no médico, às vezes a gente não bate com aquele médico,
Sabe, você fala, ai, nossa, aqui você vai no gastro, sei lá, você fala, ai, não gostei desse gastro. Você vai desistir da medicina? Você vai falar assim, não, porque a alopatia é tudo esse horror. Não, o que que você faz? Você procura outro gastro. Você procura outro médico. E você vai se manter nessa busca até encontrar um profissional que ressoe com você. E assim também é com yoga, e assim a gente pode pensar, né, em diferentes contextos, não é? Não desista da coisa em si, né? Às vezes é a abordagem, é isso que a gente tem que buscar, uma abordagem com que a gente tenha empatia, né? Exatamente. Tem uma pessoa perguntando aqui sobre o curso, provavelmente perguntando se é somente presencial. E Luísa, se você for de outra cidade, entre em contato comigo aqui pelo direct que a gente conversa, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, se eu pulei alguma coisa. Ah, só o Dedé falando, eu entrei para ouvir minhas nerds preferidas. As nerds. Ai, Marina. Então, você falou do Ramana, você falou dos gurus, e uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Como a gente cria nessa vida novos caminhos de entendimento, né? Que na ciência, no seu mundo, é chamado de novos caminhos neurais, não é isso? Uhum, uhum. No meu mundo, Neuroplasticidade. como é que é? Neuroplasticidade. Neuroplasticidade. No mundo do yoga, nós dissemos assim: então você tem que a cada dia olhar para a situação de uma nova forma, né? Então não dar a mesma resposta para aquela situação, porque se você ficar agindo sempre da mesma maneira, dificilmente a resposta daquela ação vai ser diferente, vai ser sempre a mesma coisa que você vai ter de reação. Então, se Uhum. você quer um resultado diferente, que você tem que criar uma maneira diferente de agir. Não é isso? Isso é Isso. neuroplasticidade? É, Um é, pouco. Explica é um melhor. pouco. É um pouco. A neuroplasticidade, ela se direciona no sentido de que os nossos neurônios, eles possuem a capacidade de criar novos caminhos de aprendizagem, né? De reagir a determinado estímulo. Então, se você possui uma habilidade, por exemplo, só com a escrita, né? Com a sua mão direita, se você começar a praticar e escrever com a sua mão esquerda, talvez você não tenha exatamente a mesma destreza, mas sim você vai conseguir ganhar uma habilidade a partir da repetição, porque o nosso cérebro ele vai se moldar aos estímulos que recebemos, aos novos estímulos. Então, sim, tem a ver com o que você estava dizendo, porque a gente precisa trazer novos estímulos para ampliar esse repertório, mas também vem uma questão de como a gente lida com os mesmos estímulos. Então, o estímulo pode ser o mesmo, mas eu posso intencionalmente estar ali, né, atento à forma como eu estou lidando com esse estímulo, para eu escolher a minha forma de resposta. E isso também vai atuando nessa capacidade de mudança, né, dos percursos dos nossos neurônios. Eles vão se ramificando, vão criando conexões, sinapses com novos neurônios que antes não aconteciam. Então, tem um processo muito bonito, né, do nosso corpo, ele está se reconstruindo, né? Ele está o tempo todo se adaptando, um corpo vivo. Então, eu gosto muito da frase, né? Enquanto há vida, há tempo. Se tem vida pulsando, vamos lá, coragem, vamos fazer as mudanças que nós vemos que são possíveis e aos poucos, né, com autocompaixão, você disse da compaixão para os alunos, mas o quanto que é importante a gente exercitar essa autocompaixão, então o professor como professor, né, como um eterno praticante, precisa estar com essa generosidade em si mesmo, tratar bem a si mesmo, assim como você trata o seu aluno, né? Por que não a você? E quando a gente vai praticando isso, colocando no nosso dia a dia, colocando nem que seja no nosso tapetinho,
Aí o laboratório da vida vai ficando muito mais, né, tranquilo de acontecer. Que lindo, gente. Se mamãe tá aí, mamãe deve estar chorando de orgulho dessa menina linda. Meu Ai, Deus. não fala isso que mamãe é muito chorona. Nossa, coisa linda. A mamãe aqui tá chorando já, assim, por dentro. Eu falo mamãe aqui porque quando Marina chegou para ser minha aluna, tinha 17, né, Mar? Uhum, sim. 17 anos. E eu lembro que nós fomos fazer um retiro. E aí no retiro o pai dela chegou e falou assim: Toma, você é a responsável por ela. Eu, oh, meu Deus, Eles falam assim, tem que oh trocar meu Deus, fralda, né? Como que funciona? oh meu Deus. E foi uma coisa assim: ai, ela pode fazer, você acha que ela tá na idade, tal? Ah, sim, né? Se ela tem o desejo, se o desejo chegou agora, é agora a hora. E aí você vê como que são, né, as coisas assim, ai, que bênção, muitas bênçãos. O Plínio falou assim: eu me identifico com a Juju, até nos vídeos. É verdade. O Plínio faz uns, chama as reels, esses negócios aqui do Instagram, faz com os áudios muito engraçados. E às vezes eu pego os áudios dele, às vezes ele pega os meus áudios. Ai, que ótimo! Que ótimo, Plínio. Eu fico olhando a coisa dele morrendo de rir. Um dia ele fez um de um livro que ele sai correndo, é ótimo, com o livro na mão. Eu adoro essas coisas de dar risada. Na Eu também. verdade, é muito bom, né? Na verdade, existe um mito muito grande com o yoga. O professor é fundamental, né, Marina Linda? Sim. Ela tá perguntando pra mim. Eli, beijo. Lindeza. É o professor, né? Ele que vai direcionar para o aluno essa realidade, né? Que nem a Má estava falando. Às vezes as pessoas chegam com a ideia da espiritualidade para a sala de aula, achando que tem que ser bom para os outros, né? E esquece de que primeiro lugar é com você mesmo. Então você tem que aprender a lidar com todas as suas limitações, acolher a sua natureza do jeito que ela é, compreender o funcionamento da sua mente, né? Uhum. Pegar você de vez em quando e dar um carinho, sabe aquele carinho que você espera do mundo? Se dá esse carinho, se dá esse conforto, oferecer para você mesmo amor que você tanto sonha, para que depois você consiga fazer isso por qualquer outra pessoa. Tanto que no mantra, né? Que Marina com certeza sabe. O mantra a gente faz a invocação de Shanti 3 vezes. E essa invocação, repetindo 3 vezes, é que a gente quer eliminar um sofrimento que nasce. Primeira vez, é a primeira vez que a gente repete Shanti, né? Eu quero eliminar um sofrimento que nasce no meu relacionamento comigo. Então, se isso está descrito lá nos textos, né? É porque desde sempre o ser humano sofre pela comparação. Hoje, mais que nunca, né? As pessoas sofrem demais porque elas se comparam, porque elas acham que a vida do outro é melhor, né? E esse mundo aqui também ajuda bastante, né? A criar cada vez mais essa ilusão e esse sofrimento. Então, em primeiro lugar, é lidar com esse sofrimento que nasce em mim. Depois é lidar com o sofrimento que nasce na minha relação com as outras pessoas. Que às vezes é difícil, né? Viver com os outros. E aí depois a gente faz o último shanti pedindo para a eliminação do sofrimento na minha relação com esse poder invisível, né? Que às vezes chove, às vezes dá terremoto, às vezes dá maremoto, às vezes dá tsunami, às vezes dá furacão, às vezes a nossa colheita não é tão boa, às vezes falta coisas, né? Então, o sofrimento nasce de várias coisas, né? Do social, que ao mesmo tempo a Má mencionou lá no começo da live, que o social é muito importante para a cura. Não Uhum. é? Para a saúde, vamos falar assim, para a saúde. E aí, Sim. isso é uma coisa que eu assisti realmente um documentário que falava isso, da importância de você ter amigos, principalmente à medida em que você envelhece.
que isso Uhum. que mantém você bem, a sua saúde ali, ó, ok. Com desejo de viver mais, né? Também. Tem uma coisa do desejo bonita nisso, né? Quer Sim. falar alguma coisa sobre isso, Mar? Ai, não chutei o negócio. É a gata que não para de se mover no meu colo. Segue aqui, Linda, ó. ela pode. Ela Oh, segue aqui. E ela fofura. fica. Ela não para. Ela fica no colo todo o tempo. Eu vou dar aula online e ela fica em cima também. Ela gosta desse lugar. Ela não é boba. Sabe o que é bom. É, mas essa questão das nossas relações sociais, né, Juju? Eu acho que a gente sempre pode buscar pessoas que tenham afinidades. E isso sempre vai acontecer. Os ambientes, eles são diversos, as pessoas têm diferentes valores, diferentes perspectivas, mas sempre vai ter pessoas que vão encher o seu coração, sim, sempre. Mas para isso a gente também tem que estar com essa abertura para conseguir identificar essa relação com o outro, né? E o quanto que, por mais diferente que a gente possa ser do outro, quanto que essa relação com o diferente leva a uma terceira coisa, que não é o mais um, né? É um terceiro, que é difícil a gente pôr um nome, mas é algo muito rico. E você se preocupar com o outro. Isso agrega sentido à vida. Isso é um dos aspectos da espiritualidade. É você ter pessoas com quem você se afiniza, com quem você pode conversar e se preocupa e dá risada, né? O Plínio estava falando desses aprendizados com alegria. Nossa, como é bom você poder rir sem ter medo de ser julgado. Não, porque assim, aqui estamos no trabalho, né, Juju? Então tem que ser sério. E a pessoa põe o peso. Tudo bem, tem pessoas que são assim e tá tudo certo, né? Mas por que não, né? Trazer leveza. E eu gosto muito de estar junto com essas pessoas que me proporcionam leveza. E isso é fundamental, né, para todos, né? A amizade é um dos aspectos, sim, da nossa espiritualidade. Ai, que delícia, Mar. Bom, galera, eu acho que a Mac deixou o recado dela, né? Deixou um pouco do que ela pode proporcionar de reflexão, de o que ela pode oferecer da sabedoria dela nessa imersão em yoga terapia. Ah, Mar, você não falou que você é formada em restaurativa, né? Falou? É verdade. Então, Conta da é isso, restaurativa, porque a gente. restaurativa é tão legal, né? Porque vem essa ideia de Sim. relaxamento, é uma proposta totalmente diferente dessa ideia de, vamos fazer yoga para ter corpo sarado, para ficar na invertida, para tirar foto de cabeça para baixo, fazendo escorpião, né? Sim. Adoro. Sim. Você sabe que eu dou aula para os adolescentes e eu, para mim, a maior alegria no final da prática é quando eles conseguem parar em Shavasana, porque aqueles corpinhos não param de falar, né? Não param de se mexer, assim, né? Muita energia. E aí, tem uma hora que a gente consegue chegar nesse estado que é gostoso. A gente está na nossa própria pele e a gente contempla esse estado. Então, o Shavasana é o nosso é um grande presente, uma das posturas mais importantes da prática do yoga, onde a gente pode exercitar muitas habilidades, né, da nossa consciência e, e acessar aspectos da nossa consciência. Só que, como eu citei, né, o exemplo da minha aluna que estava com desconforto lombar, por exemplo, né, se ela deita no chão, né, sem nenhum suporte físico, né, como normalmente a gente faz um shavasana, né, numa aula clássica de yoga, o corpo dela ia sentir desconforto lombar se a gente começasse assim a prática. E por mais às vezes que a gente faça os asanas e mude o equilíbrio tônico do corpo, ainda assim a postura para o relaxamento precisa de um suporte.
e a gente precisa aprender a garantir os diferentes tipos de Shavasana e quando o nosso aluno precisa de menos. E menos posturas, menos variações e mais tempo. E como é que eu ganho mais tempo de permanência no asana? Quando eu garanto conforto. E a prática restaurativa, ela vem através do uso de diferentes próprios, de diferentes acessórios, dispositivos, que nós vamos acomodando o corpo. E cada postura tem um efeito, tem uma finalidade terapêutica, para que a gente possa encaminhar o nosso aluno para aquele estado que ele precisa, né? De relaxamento, de entrega. Eu consegui, né, realizar um sonho que era conhecer a fundadora do método restaurativo, que é o método Relax and Renew, que foi a pioneira nos Estados Unidos, a Judith, Judith Lasseter, quando eu fico nervosa, eu não consigo falar, gente, embola a Não língua. sai inglês. Não, fala qualquer coisa. Fala Judite. A Judite, aquela moça. A Judite. Judite E aí parece o eu nome fui de uma estudar. senhora. Não Sim, parece? mas ela é uma senhora. Então tá tudo Ela é uma certo. senhora. É uma Combina. senhora. Oi, Judite. Eu fui estudar com a tia Judite lá na Isso. Califórnia. Pronto. Pronto. E foi um sonho, assim, realizado de estar ali com ela, aprendendo, né? Com a mestra Judite da Silva, né? Ali. Então, então eu pude fazer esse aprofundamento em restaurativa, que também foi uma prática que eu fui me apropriando aos poucos, né? E vendo essa necessidade na prática. E isso é uma ferramenta que eu utilizo com os alunos e vai ser uma das ferramentas que a gente vai abordar, uma das técnicas, né, que a gente vai abordar dentro do curso de yoga terapia. Então, como a gente vai falar de diferentes condições, como que a prática de restaurativa ela pode agregar a, a exposição, né, a prática de yoga. Então, é mais uma ferramenta. Lembra que a gente estava falando do leque? Que o professor Uhum. precisa ter o leque? Então, a restaurativa ela vai entrar ali como uma dessas possibilidades. Ai, que lindo. Agora, como ela abriu esse leque, então a Má vai ficar com a restaurativa, né? Só para gente, vamos falar um pouquinho da imersão. Eu vou Uhum. ficar com a parte da mente e a parte das questões de, vamos chamar assim, de técnicas integrativas, como o uso de óleos essenciais, tudo mais. E a Jeane vai ficar com a parte da fáscia. Então a gente vai trabalhar muitas coisas, né, nessa imersão, a parte do emocional, a parte da mente. A Má tem mais uma contribuição que eu não lembro, Má, no programa Eu vou estar restaurativa, hein? junto eu vou estar junto com a Giane nessa parte de fáscia, né? Porque é realmente um grande aspecto integrador do nosso corpo, né? Então a gente Uhum. vai olhar para como a gente pode trabalhar a fáscia dentro do yoga. E o que é importante, Juju, que a gente vai falar logo no comecinho da imersão, é sobre as questões da avaliação. Então, o professor ele tem que saber avaliar as necessidades do aluno. E vejam, aqui a gente não está falando de diagnóstico, ninguém vai diagnosticar uma lesão, né, ou né, alguma outra demanda, né, do aluno. A gente não vai diagnosticar, mas a gente precisa entender quais são as necessidades desse ser. Então, vamos trabalhar esse olhar, né? Como que a gente pode avaliar não só aquilo que meu aluno está me falando, mas eu posso fazer uma avaliação da organização das fáscias, das cadeias musculares nesse corpo, para que eu monte uma prática de yoga que vá aprofundar nessas necessidades. Eu posso avaliar a mente do meu aluno para entender o que ele precisa naquele momento? Será que eu vou me aprofundar nessa ou naquela respiração? Como é que eu escolho o pranayama que eu vou dar na prática? Então a gente vai falar de tudo isso, né, Juju? Uhum. Como é que a gente escolhe que tipo de informação você vai passar
né, para aquele aluno, que é muito bonito, né, para aquela mudança de atitude, de comportamento que você reconhece na pessoa, que é algo que às vezes tá ali de forma sutil que ele nem reconhece que faz, né? Uhum. Isso é muito legal. A Grazi está aqui perguntando: o curso vai ser em São Paulo? Vai ser na Humane Amor agora. Esse é o nosso primeiro curso juntas. Ah, que linda! Primeiro de muitos, com certeza. Agora, Grazi, é aquilo que eu falei para Elô ali atrás. Me manda um direct, que aí a gente conversa sobre a possibilidade de fazer a transmissão, fazer híbrido para quem tem muito interesse e não pode vir para São Paulo. Porque como são 4 encontros, né? Eu nem, tá vendo? Tô combinando aqui com ela, sem nem combinar com a Jeane, né? A gente coloca a transmissão e vê o que vai dar, né? Sim, sim, com certeza. O A importante gente faz em é formato híbrido. é, Uhum. cheguei a Judite da Silva. Alguém aqui tá. Tô rindo da Judite da Silva. Mas é É bom. ali. Se bem que podia, né? Falar o nome dela certo aqui para alguém procurar. É Judite o quê? Judith? Judith? Lasseter. 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 Exato. Lasseter. Ô, Grazi. Esses A dias que ela. Grazi foi Ah, nossa aluna, Juju. É que você não tá lembrando, mas ela foi nossa aluna no curso de formação. Grazi, maravilhosa. Tava no último Yoga Pé na Areia. Grazi, Beijo, Grazi. Ah, Grazi. Grazi! Você é A a Grazi, Grazi Grazi. Aires? Agora você é Grazi. Eu vi, eu falei, eu lembro, eu conheço mais ou menos esse nome, mas eu evito dar gafes, né? Porque várias vezes eu falo assim, você, é raro lembrar nome e sobrenome, mas às vezes eu olho, é um nome nada a ver, tipo Reche, sei lá o quê. Aí eu falo, você é a Renata Kerlaken? A pessoa fala, não. Você é a Renata Ribeiro? Não. Você... Aí a pessoa fala, não sou Renata. Tá, deixa pra lá. Eu achando que a aluna nem é, uma pessoa aleatória. Aí eu ia falar alguma coisa, até me perdi aqui. Ah, a Grazi, ela disse sim. Agora ela sabe que a gente identificou ela. Sim, sou eu. Você sabe, a Libra que eu ia falar. Eu tenho uma aluna na turma do Plínio, que é alemã. E aí um dia ela me pedindo referências, né? A realidade da cultura alemã é bem diferente, né? Quero ler livros de yoga, e aí você passa uma lista enorme e é uma coisa assim que a pessoa devora. E aí eu fui falar do livro do Jorginho, sabe? Eu sei o Sabe o Jorginho. Jorginho? O Eu Jorginho sei quem é. Forsyth. Aí O quando eu falei pra Frankenstein. ela, Forsyth. Aí quando eu falei pra ela fez assim, first time. Aí eu, quê? Ela, first time. Aí eu, não, não é esse não. E é claro, a criatura é alemã, o sobrenome é alemão. E é claro que uma alemã ia saber falar. Eu que não sabia. Só que ela falava, eu falava, acho que não é o mesmo que a gente está falando. Mas aprendi a falar first time. First time. Tem que fazer shh. Olha Que nem no só. sânscrito, tá que Igual bonitinho? dos outros, eu First tô time. sacando, tô Você sacando. viu? Ó, que lindo. E Sim. você treina para falar o nome da Judite Silva, tá? Tá. Não, uma hora sai, é que eu tô um pouco assim, né? Essa leve ansiedade do online e tal, né? Aí embola mais a língua, mas. Menina, você foi muito bem, ó. Você tá 1 hora falando, ó. Parabéns. Falando de uma forma linda, maravilhosa. Ah, que bom! Obrigada, Má. Foi uma conversa Ai, linda. Juju. Linda, linda, linda. Adorei, adorei essa live. Ah, Obrigada pela presença. Coisa amei linda. estar aqui com você. Nossa, obrigada muito pela presença da turminha que estava aqui acompanhando. Nossa, vi várias pessoas muito queridas, amigos, alunos. Nossa, só coisa boa. Apareceu família que eu nem mencionei, apareceu a Mel. A Família. Mel que tá lá no Canadá, não sei se você sabe. Que a Mel tá cada Sim, hora num canto, né? sim, Agora tá sim. lá no Canadá, família surgindo por aqui, a sua mãe, a Gê, o Dedé, né? A nossa família que a gente vai Nossa agregando, né? família exatamente. Muito lindo. Obrigada a todo mundo, obrigada, Plínio.
ficou do começo ao fim. Eu vi a Tami aqui também. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Sim, super galera. beijos. E eu espero ver vocês na sala de aula. Se não agora, no próximo ano, com certeza a gente vai seguir com essa formação específica para instrutores, que eu achei incrível. E Uhum. agora está sendo o nosso amorzinho do momento. Falar da yoga terapia. Sim, Beijo, gente. sim. Boa noite, Má. Beijo, beijo, Te amo, Juju. lindeza. Obrigada, pessoal. Beijo. Beijo, Dri. Olha o marido lindo aí falando com você. Nossa, Arlene. Beijo. Foi minha aluninha. Olha quanta coisa boa, tá Tanta coisa vendo? boa, né? Beijo, Fukuda. Olha a Cida. Beijo, Ah, Cida. a Cida, Elis. Beijo, Ah, sua Tami. gente querida. Eu não te respondi, mas eu vi o seu recado hoje, viu, Tami? Lindeza. Beijo. Laura, beijos. Beijo, beijo, gente. Boa noite. Boa noite.